Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Jeremias, capítulo 1, verso 4 ao 10. E vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar. Venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagramos a nossa vida, a nossa casa, a nossa vida diante do teu altar, Senhor. Seja conosco ao entrar e ao sair. Senhor, guarda nossos filhos, nossos cônjuges, Senhor, nossas finanças, nossos animais, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai repreendendo todo o mal, toda armadilha e toda cilada em nome de Jesus, amém, aleluia. A palavra do Senhor diz assim, quando Deus chama Jeremias, veio, pois, a palavra do Senhor a mim, dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei e constituí-te por profeta às nações. Então, Deus deixa bem claro, quando ele se revela a Jeremias, que ele tinha já uma predestinação, né? Ali já era predestinado para cumprir uma grande missão. Ele não teve escolha, como nós podemos dizer, né? Ele diz que antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. Então, somente Deus, né? Deus que estava no controle de todas as coisas, que Deus estava garantindo, para ele não ter dúvida, que antes mesmo dele pensar em existir, antes que eu te formasse, Deus já planejou aquele propósito para Jeremias. Deus já tinha designado aquilo para Jeremias. Deus criou Jeremias para esse propósito, né? É isso que nós conseguimos entender. Não foi Jeremias quem escolheu ser, mas Deus estava dizendo a Jeremias, eu te criei. Primeiro veio o propósito e eu te criei para esse propósito. Que lindo, né? Então, nós podemos ver que o escolhido, ele não teve escolha. E muitas das vezes nós estamos questionando, como nós vamos ver que Jeremias também ele questionou. E vamos ver aqui, ó, ele diz, ó, constituí-te por profeta às nações. Então, não era limitado, não era para um povo, não era para as nações. Era para as nações. O que Deus está dizendo hoje. Talvez você olhe a tua incapacidade, talvez você olhe e fale, Senhor, eu por mim mesma não consigo. E Deus está dizendo que bom que você entende que por você mesmo você não consegue. Porque quando você sai de cena, você permite o meu espírito agir, eu estou no controle, né? Então você não está desviando do projeto, você não está desviando do propósito para que eu te formei, para que eu te criei. Aleluia. Então ele diz que santificou, né? Ali então Jeremias foi chamado, foi separado para esse grande propósito. E ele constituiu, então ele foi designado para levar uma mensagem, né, ali para todo o povo, todas as nações. Então Jeremias, ele foi chamado para falar com um todo, não só para um povo, não só para... Talvez você não tenha se encaixado no longo da tua vida, no começo da sua caminhada, em alguns lugares. Por quê? Porque você não foi chamado para ficar ali, para falar para um povo, mas você foi chamado para falar com as nações. Então, você tem um grande propósito para ser cumprido. Verso 6. E então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou ainda um menino. Aleluia. Então essa foi a desculpa. Aleluia. Ele foi a desculpa de Jeremias. Ele tinha por volta ali de uns 25, né, a 30 anos. Ele era jovem, mas não tão jovem, né, porque eles começavam a vida cedo. Mas ele ali estava dizendo assim, eu sou uma criança ainda, sou um menino, na fé, talvez em conhecer as coisas de Deus. Talvez você possa estar assim, dizendo, Senhor, eu estou como Jeremias, pensando assim, Senhor, eis que eu não sei falar. Talvez você fale, Senhor, eu não sei dizer. Pai, eu não tenho grandes, né? Eu não tenho um grande vocabulário, Pai. Eu não sei lidar com pessoas grandes, Senhor. Eu não consigo estar, nunca pensei estar nessa posição de estar falando com pessoas tão grandes. E o Senhor está dizendo, não diga, né? Ó,
E o Senhor me disse: não digas, sou um menino. Não diga. Não diga que você é incapaz. Não diga que você está cansado. Não diga que você não vai conseguir. Porque porque a todos que eu te enviar. Então o Senhor está garantindo: a todos que eu te enviar, irás tu. Você vai e dirás tudo o que eu te mandar. E quantas das vezes, quando eu me deparo aqui, né, agora Deus falando, eu peço perdão para Deus, porque até esses dias Deus ministrou no meu coração enquanto eu lavava uma louça. E ele falou para mim: você vai falar isso para tal pessoa. E eu disse, na hora, assim, o Espírito Santo de Deus falando comigo, e eu falei: Espírito Santo de Deus, não termina, porque eu sei que essa pessoa não vai querer me ouvir, né? Ela tem uma opinião meio que formada. Aí o Senhor, ele não falou, mas depois do percurso, eu vi, né? Deus permitiu ele levantando outro para falar tudo aquilo que ele já tinha falado comigo. E eu falo assim, como nós somos, né? Como nós somos teimosos às vezes. E eu posso dizer que a gente paga preço errado. Então que a gente venha pagar o preço certo, né? Eu peço perdão ao Senhor de todo o meu coração. E eu vou dizer para você, quando você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e ele já te confirmar por várias e várias vezes, não fique com medo. Fique com Deus, fique com a palavra, fique com o que ele tem ordenado. Fala aquilo que ele te mandar. Quando você tem certeza que é Deus, né? Você não tenha medo do homem, não tenha medo da rejeição. Quando você falar e a pessoa não der atenção, sacuda a poeira dos pés. Sacuda a poeira dos pés e deixe, né? Faça o que Deus ordenar. Aleluia. Porque senão quem paga o preço é você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó, não temas diante deles. Então, ó, e dirás tudo o que eu te mandar. Então, quando Deus colocar, né? Talvez você fale: mas quem é você que acabou de falar aqui por esses dias? Você não obedeceu. Você não fez. Mas eu estou dizendo para você não fazer também igual. Porque dói, né? E nós, não adianta nós queremos fugir do chamado. Não adianta nós queremos fugir. Porque nós vamos estar como aquele povo que estava lá no deserto, rodando no mesmo lugar, né? Até estar preparado para um outro passo. E a vontade de Deus é a que permanece, não a minha e não a tua. Amém? Não temas diante deles, porque contigo estou para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Então o Senhor está dizendo, ele dá uma promessa para Jeremias, que ele vai livrar. Ele dá uma promessa aqui para Jeremias, que não era para Jeremias temer, porque quando Deus já alerta Jeremias: não temas, é porque Deus já estava dizendo: olha, vai ter levante. Vão ter quem não vai acreditar. Como foi na vida de Jeremias, um profeta que falava, e ele é tido como o profeta chorão, porque ele chorava por saber que o juízo de Deus viria, porque a justiça de Deus teria que se cumprir até em cima do povo de Deus. E o povo não obedecia. Então, o Senhor disse: eu estou contigo para te livrar. Que nós não venhamos esquecer. Eu peço perdão, Senhor. Eu peço perdão, Pai, quando eu olhei pela minha incapacidade, quando eu olhei, Pai, no nome de Jesus, com medo da rejeição. Mas, Pai, melhor ser rejeitado pelo mundo do que ser rejeitado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu já te pedi perdão, o quanto eu já me coloquei diante de Ti, mas agora diante do Teu povo, eu digo que eles não venham, Senhor, dar ouvido à insegurança, ao medo, ao fracasso, mas que eles venham se disponibilizar, em nome de Jesus, porque aqui o Senhor está falando com pessoas que têm um grande chamado, um chamado para nações. Não é homens e mulheres perfeitas, mas são pessoas que têm um chamado, que foi criado para um propósito. E às vezes você não se encaixa em coisas, em situações, talvez por um tempo Deus permitiu você agir em áreas e fazer algo, mas o Senhor está dizendo: eu te criei para um propósito bem específico. E desse propósito, aleluia, Deus, ele não abre mão. Aleluia. Verso 9 diz: e estendeu o Senhor a sua mão e tocou sobre a minha boca e me disse: o Senhor, eis que eu ponho as minhas palavras em tua boca. Então o Senhor está garantindo, né, que ele vai ser
ali a inspiração para Jeremias. Ele que vai inspirar Jeremias, ele que vai estar, ele que vai colocar na boca de Jeremias as palavras que é vinda dele próprio, que era apenas para Jeremias confiar, independente, de frente a quem ele estivesse. Era apenas para ele ir e obedecer uma ordem de Deus, para ir e profetizar as nações e falar com o povo. Jeremias foi chamado para alertar o povo que eles estavam indo para a decadência, que eles estavam indo, né, na imoralidade espiritual e física, que o povo estava deixando o amor de Cristo, o amor de Deus naquela época. Cristo ainda não tinha vindo, para ir adorar outros deuses, né? Ali a decadência espiritual, a decadência moral, a decadência espiritual daquele povo estava muito grande. Eles estavam abandonando o Deus único para adorar outros deuses. Então Jeremias foi levantado, porque enquanto o povo procurava pela bênção, o profeta que ia profetizar a bênção, a prosperidade, Jeremias estava ali para pedir conserto, para que eles se voltassem a Deus. Né? Ele estava ali para dizer, olha, se você, enquanto Moisés levava o povo para resgatar, né? Ali nós vamos ver Jeremias ao contrário de Moisés. Moisés levando o povo para ir para receber uma grande bênção. Jeremias estava dizendo, olha, mude as suas condutas para vocês não perderem as bênçãos. Mude as suas condutas para vocês não perderem aquilo que já está na mão de vocês. Mude as suas condutas, coloca a cara no pó, geme diante do Senhor, para que Deus não venha e tire e leve vocês cativo, não permita o inimigo levar cativo. Aleluia. O verso 10 diz, olha que te ponho nestes dias sobre nações e sobre reinos para arrancar, para destruires, para arruinares e derrubares, e para também edificares e para plantares. Então veja que Deus, ele diz que ele levanta, né, neste dia, eis que te ponho neste dia sobre nações. Deus está garantindo, eu estou te colocando sobre nações, mas primeiro é necessário arrancar tudo, né, todas as ervas daninhas, destruir, arruinar todo o pensamento negativo, derrubar todos os pilares de idolatria. É necessário, né, você vai ver que quando fala 4 vezes aqui do conserto que precisa, né, da destruição que é necessário fazer, é de um pensamento, de uma conduta errada que estava levando eles para longe de Deus. Mas quando ele fala, e também para edificares e para plantares. Para começar a edificar e plantar é necessário nós tirarmos de nós tudo que não é de Deus, a insegurança, o medo, a desobediência, tudo aquilo que não é do Senhor, né? A ganância, a avareza. É necessário haver uma limpeza, né? E Jeremias foi chamado para essa tarefa que não era fácil. Não foi fácil para Jeremias. Mas contudo, Jeremias permaneceu fiel ao Senhor. Ele permaneceu temente ao Senhor. Que nós venhamos pedir para o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar, Senhor, a cumprir o nosso propósito. Eu não sei qual é o propósito de Deus na tua vida, mas Deus, ele está dizendo que antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Então Deus, ele te constituiu de uma forma separada. Talvez você não se encaixe em lugares com pessoas, mas Deus está dizendo, eu te escolhi. Constituí-te por profeta às nações. Então ele não poderia ser alguém comum diante de uma multidão, porque ele ia numa contramão de pensamentos, de idolatrias, de prostituições espiritual e física. Jeremias, ele não tinha como se parecer com ninguém. Não tinha como Jeremias ser igual a ninguém. Não tinha como ele ser decifrado pelas pessoas, porque ele foi criado de uma forma especial. Sabe aquelas pessoas que às vezes talvez olhem para você e falem assim, eu não consigo decifrar essa pessoa. Eu não consigo entender essa pessoa. Eu não consigo discernir ela, porque o propósito de Deus na tua vida é tão grandioso e poderoso, porque Deus, ele está te lapidando, está te forjando, está te formando para um projeto muito grande. Ele já iniciou lá antes mesmo de você nascer, antes mesmo de te formar, né? Ele diz, eu te constituí por profeta às nações.
Então a mensagem envolvia ali não somente o povo de Israel. A mensagem que Deus deu a Jeremias envolvia todas as nações, não somente com o povo de Deus. Então o que o Senhor está dizendo, a mensagem que eu tenho para você levar não é somente para um povo escolhido, mas é para todo aquele que, né, está precisando. Quer eles ouçam, quer não, você vai falar. Então, não é assim para um povo que está, Israel talvez estivesse disponível para ouvir. E como nós vamos ver, não estavam. Eles rejeitaram, porque Deus pedia conserto, eles não estavam dispostos a pagar o preço. E o Deus hoje nos chama para pagar um preço de obediência, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Não se esqueça, é Deus quem vai colocar as palavras na tua boca. Talvez você olhe uma situação grande, você fala, Senhor, como eu vou agir? O que eu vou fazer? E o Senhor está dizendo, não digas que eu sou um menino. Não digas que você não sabe, que você ainda é imaturo nessa área. Que eu vou te enviar e tu irás, né? E dirás tudo o que eu te mandar. Deus vai ser a inspiração na tua boca. Deus vai ser o que vai te dar palavras de sabedoria. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então não esqueça. Antes mesmo de você ser formado, Deus te criou para um plano, para um projeto, para um propósito que nem sequer, né, você possa ter imaginado. Você não foi criado para algo qualquer, mas você foi criado para um propósito. Cada um de nós tem um propósito. Amém? Que no caso Jeremias foi criado para ser profeta às nações. Cada um de nós temos um profeta, temos um propósito. Que Deus possa revelar a você qual o seu propósito verdadeiramente. Se o seu chamado é profeta, se lance nesse chamado de todo o teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Fala, não cale. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Pedimos perdão quando nós queremos fugir como uma ovelha, Senhor, que não quer ser o sacrifício vivo. Pai, ser o sacrifício vivo, Senhor, muitas das vezes nos confronta. Senhor, nos amedronta, Senhor. Pai, mas que nós venhamos ser como o Senhor foi, Pai. Se eu for a ovelha, Senhor, mansa e humilde, Senhor, ao matadouro. Pai, no nome de Jesus Cristo, que nós venhamos estar disponível para deixar o teu Espírito agir, para o teu Espírito falar. Pai, que nós não venhamos temer nem retroceder diante, Senhor, de opiniões, diante de achismo, Senhor. Jeremias, em tudo, ele permaneceu fiel à tua palavra, falando, Senhor, e direcionando o povo, Senhor. Mesmo quando ele se via ali sendo acusado, Senhor, sendo humilhado, Senhor, foi aprisionado, Pai, chicoteado, Senhor, mas contudo, ele permaneceu fiel à tua palavra, no nome de Jesus. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, abre a visão, tira toda a cegueira espiritual, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Mostra, Senhor, o propósito para cada pessoa, Senhor. O Senhor não nos criou todos para um propósito igual, mas cada um, Senhor, tem um grande propósito, Senhor. Por menor que possa parecer aos olhos humanos, como uma construção, cada pilar é necessário, a fundação, ali as ferragens, Senhor. Cada um tem um propósito, a areia, cada bloquinho, Senhor, faz parte de uma construção. Pai, então que nós venhamos entender que o que pareça menor, né, é necessário para o reino de Deus. Só pergunte ao Senhor, busque no Senhor qual o teu propósito. O propósito de Jeremias era ser profeta às nações. Quem sabe Deus não te chamou para isso, né? Pergunte ao Senhor, que Ele testifique no teu coração, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dEle resplandecer sobre você, que Ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.